até o dia raiar, até o dia raiar. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Glórias a Deus, graças a Deus, gente, estamos ao vivo através da 91.3 FM e através do Instagram, do Facebook, do YouTube, do site, do aplicativo, você pode baixar no seu celular, de Recife para o mundo, não é? Estou aqui no 12º andar, diante do céu, estou vendo o céu, estou vendo a terra e o mar. Uma visão aqui linda, não é? Estamos aqui no Empresarial Jopim e é lindo, gente. A visão que eu tenho daqui, a vista, não é? E eu quero compartilhar algo com vocês, algo que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Tema de hoje, o inferno. É uma mensagem que eu particularmente não gosto muito de pregar, mas é necessário, é preciso. Pouco se fala sobre isto, porque incomoda, mas se o próprio Senhor Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, então nós temos que levar isto em consideração. E eu peço ajuda ao meu amigo Espírito Santo. Por favor, fale conosco, Espírito Santo. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus Cristo. Meus queridos, vamos começar a nossa leitura hoje em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui, o inferno é o lugar de castigo de todos aqueles que vivem no pecado, que se rebelaram contra Deus, não é? O inferno não é um lugar onde o diabo domina, reina, não. É um lugar de castigo eterno, de separação eterna. Todos aqueles que forem para o inferno, inclusive, ninguém está no inferno ainda. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, ela nasce de novo, o espírito dela é recriado. Mas o psique, a alma, você é um espírito, você tem uma alma e habita no corpo. Então, a natureza pecaminosa que está ligada ao seu psique, juntamente com os 5 sentidos, com o seu corpo, a natureza pecaminosa permanece. Por isso que enquanto estivermos aqui, seremos tentados e temos que praticar renúncia, sabe, de pensamentos, sentimentos, desejos, concupiscências, pedidos do nosso corpo, sentimentos da nossa alma. Você não é o que sente, o que pensa, o que dizem que você é. Você não precisa ver nem sentir, você só precisa crer na Escritura Sagrada, no que a Bíblia diz, e alimentar o seu espírito, saturar o seu espírito. Sabe, a palavra é o alimento para o espírito. A obediência à palavra fortalece o espírito, que controla a sua alma
e que mortifica a sua carne, o seu corpo. Então você vai ter condição de viver no Espírito e jamais satisfazer a vontade dos seus membros, do seu corpo. Então é uma batalha diária. E todos aqueles que são vencidos pela sua alma, são liderados pela alma, são almáticos e, consequentemente, vivem os prazeres da alma conectada ao corpo, não herdarão o reino de Deus quem vive na prática dos pecados, nos prazeres carnais, humanos e naturais. Então, quando a pessoa ela vive dessa maneira, ela está em rebeldia contra Deus, em pecado, por não obedecer à Escritura Sagrada. A única pessoa que pode nos livrar do inferno, essa pessoa é Jesus de Nazaré. Todos os seres humanos, sabe, que vieram a este mundo até hoje, acredita-se que mais de 107 bilhões de pessoas nasceram de Adão até hoje. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas atualmente na face da Terra, e de Adão até hoje, acredita-se que mais de 107 bilhões de seres humanos já nasceram. E todas essas pessoas que nasceram, elas nunca vão deixar de existir. Repare, você nunca vai deixar de existir. Daqui a trilhões de anos, a mente humana é difícil entender isso, mas daqui a trilhões de anos, você vai continuar existindo. Agora, a eternidade é uma escolha que nós fazemos aqui. Existe um engano muito grande, religiões que ensinam uma falsa doutrina da reencarnação. A falsa doutrina da reencarnação. Quando nós vemos Mateus 17, onde Elias aparece para Jesus, Elias nunca morreu. Os mortos não podem voltar para trazer mensagens para os vivos. E, segundo a Escritura Sagrada, sabe, ninguém reencarna. Quando você, sabe, expirar pela última vez, você vai suspirar ou diante de Jesus, quando seu coração parar de bater, quando bater pela última vez e você expirar, você vai abrir os seus olhos ou diante do Senhor Jesus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Não são 3 tronos, é um único Deus, com 3 personalidades. Deus se fez homem, se transformou em ser humano, em forma de filho, veio a este mundo. Como diz em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Mateus 17, Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E ele está no monte e aparece Elias, que subiu vivo para o céu, e Moisés, ele, sabe, o corpo dele foi escondido. Moisés não reencarnou, Moisés ressuscitou. Moisés e Elias ainda não receberam um novo corpo. Há uma missão ainda para eles aqui na terra. É uma mensagem para outro tema de Apocalipse 11, das 2 oliveiras, dos 2 profetas que virão a este mundo
com a característica de Elias e Moisés. Então Elias e Moisés aparecem para Jesus, sabe? Ambos não estavam reencarnados. Um nunca morreu e o outro estava ressuscitado. Então há um engodo, uma falsa doutrina que ensina sobre a reencarnação e as pessoas acham, sabe, bonito, sabe, é tocante, emocionante, interessante que nessas religiões, sabe, no budismo, no hinduísmo, ensina-se que a pessoa reencarna em forma de um animal, ou ela reencarna dependendo do que ela fez de errado, ela reencarna em pobreza, e naquele país, por mais que tenha-se recursos, a família ou amigos ou o governo não pode intervir. Aquela pessoa tem que ficar ali passando fome e necessidade para pagar pelas vidas passadas. E aí, depois que ela morre, ela vai reencarnar de novo para viver uma vida boa. Ou, dependendo do que ela fez, ela reencarna numa vaca, sabe, num boi, num cachorro, num rato, sabe, em algum animal. E ela vai passar por aquilo ali, e muitos comem ali nesses países perto de um rato, de um macaco, de um cachorro, e se o cachorro vai lá, come a comida, deixa, porque pode ser um primo, pode ser o marido, pode ser o filho dela que morreu. E interessante que quando essas pessoas estão nesse karma, nesse sofrimento, segundo essas religiões, há um tempo determinado em que elas dizem, eu só posso viver até essa data. E quando chega a data dela morrer, segundo aquilo que foi determinado pela religião, ela vai cometer suicídio na esperança de reencarnar. Sabe, eu sofri muito, eu paguei o preço, agora chegou o dia de morrer, eu não morri. Então eu tenho que tirar minha vida e eu vou reencarnar agora de uma forma melhor. Eu vou reencarnar, sabe? E vou ter um destino melhor na minha reencarnação. E isso é um engano do diabo, sabe? É uma doutrina, sabe? Criada para enganar tantas e tantas pessoas no mundo, que eu não mereço ser feliz porque eu fiz coisas erradas nas minhas vidas passadas. Então, essas religiões, o budismo, o hinduísmo, eles acreditam que o espírito e a alma são eternos, e de fato são. Eles acreditam na eternidade, e de fato a eternidade é uma realidade, mas eles negam a salvação através do único caminho. Do único caminho. Sim, esse livro judeu diz, esse livro sagrado diz, a Bíblia Sagrada, em João 14,6, que só existe um único caminho. Não é todos os caminhos que levam a Deus, não é todos os lugares que falam de Deus, que ali está Deus, mas o único caminho que nos leva à salvação chama-se Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o inferno ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o inferno é a besta, o anticristo e o falso profeta, que é um profeta que vai apoiar o governo, sabe? O império do anticristo. Então, o império do anticristo será apoiado por um grande líder religioso, com mais 10 nações e 3 principais chifres, que significam poderes militares, que vão marchar
para invadir a terra dos judeus, Israel. E a igreja, nesse tempo, será arrebatada, estará no céu. Estará no céu em festividade. Mas a igreja voltará 7 anos depois, aonde Cristo vai assumir o controle total, fisicamente o reino de Deus vai descer e vai assumir este mundo. E aí o Monte das Oliveiras vai fender de cima a baixo, e ali será o vale do juízo final. Quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, aí sim será lançado no lago com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é o castigo eterno, que é o inferno, Ali já estarão, que foram lançados vivos, o anticristo, que é a besta, e o falso profeta. Veja, Satanás não está agora no inferno. Ali não tem diabinhas tomando cerveja com tridentes, sabe, seminuas. No inferno, ali não está Satanás torturando pessoas, sabe? Quem viveu no pecado está sendo torturado pelo diabo. Não. A Bíblia afirma que Deus está no terceiro céu e os principados, potestades e dominadores, em Apocalipse 12:7, foram expulsos, sabe, do terceiro céu, e eles estão nas regiões celestiais, no espaço sideral. Quando Daniel orava 21 dias, então o anjo Gabriel, quando foi passado o céu, por isso que temos que orar e perseverar em oração, jejum em oração e clamor, porque há uma batalha quando você ora e jejua para que os anjos cheguem até aqui e possam estabelecer território neste mundo que foi um despojo, que é um despojo de guerra, quando Adão e Eva pecaram. Deus é justo até com o inimigo. Então, quando Adão e Eva pecaram, Satanás assumiu o planeta. Mas quando o último Adão veio, Jesus, e venceu o pecado e a morte, e venceu o pecado e foi tentado no deserto, Adão caiu comendo o fruto, Eva caiu comendo o fruto, eles caíram desobedecendo. Jesus venceu jejuando, venceu orando, venceu obedecendo. Então Jesus venceu o pecado e a morte e nos declarou, como diz em 1 Coríntios 15:51, justos. Eu fui declarado por Deus através de Jesus justo. Eu estou preparado para morar com Deus, não por minha causa, como diz em Efésios 2:8, não vem de vós, mas é um dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos, pela misericórdia, pelo direito imerecido conquistado no Calvário. Você que crê na Bíblia Sagrada, que crê no Filho de Deus, que crê em Jesus, você já está com o nome escrito no livro da vida. Se a igreja é arrebatada agora, o seu corpo sofrerá uma metamorfose, a última transformação. Seu corpo não entrará em decomposição. O seu espírito, sua mente, sua alma, você é um espírito que tem uma mente, uma alma e que habita no corpo. Você é transformado e receberá um corpo semelhante ao de Cristo, com aparência de 33 anos e meio, para sempre. Nunca vai adoecer, não haverá mais sofrimento, não haverá mais medo, não haverá mais morte. Apocalipse 21. Porque as primeiras coisas irão passar. Estaremos com o Senhor, sabe? Numa cidade que foi preparada com ruas de ouro, com uma praça de encontro, com um corpo, carne e osso sem sangue,
onde você poderá reconhecer as pessoas, sim. Ninguém vai ficar no céu dormindo, sabe? A atividade, a responsabilidade é um reino. Há mansões celestiais preparadas para nós. Há uma praça de encontros. Nós vamos conhecer Jesus como Ele nos conhece. Nós o veremos face a face. Você vai ver pessoas que você congregou, evangelizou, que pregaram para você, pessoas que se mantiveram salvas, que permaneceram com Jesus e não negaram a fé. Pessoas que tropeçaram, caíram, mas se arrependeram, voltaram para Jesus, sabe? Outras que nunca abandonaram. Pela graça, pela misericórdia, fomos declarados salvos, sabe? E eternamente você nunca vai deixar de existir. Sua personalidade, quem você é hoje, você está sendo transformado de dia a dia, sabe? O Espírito Santo está falando, olha, não minta, sabe? Seja uma pessoa melhor, nos transformando a cada dia, quando lemos a palavra, quando obedecemos a palavra, porque sofreremos uma transformação, sabe? Completa, um dia. Se Jesus arrebata a igreja agora, a transformação é instantânea. Mas se o seu corpo para de funcionar, se você agora expirar pela última vez, você vai suspirar. Se você está com Jesus, diante daquele que derramou todo o sangue para garantir a tua salvação e vida eterna. Mas aqueles que negaram a fé, pisaram no sangue de Jesus, conhecem a palavra, mas obedeceram o politicamente correto, sabe? Amaram mais a sua vida neste mundo do que a Deus, viveram na prática dos pecados, ou aqueles que declaradamente se tornaram inimigos de Deus, inimigos da cruz, inimigos da Bíblia. Cada vez mais o antissemitismo, cada vez mais, sabe, a cristofobia, o ódio pela Bíblia, o ódio pelos judeus, o ódio pelos cristãos, está aumentando a cada dia. Esse mundo se tornará insuportável para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam tudo que Deus ama e odeia tudo que Deus odeia. Então, o arrebatamento virá e a igreja e o Espírito Santo subirá para o terceiro céu. E aqui nesse mundo começará uma nova era. Começará o tempo do tempo dos judeus. Terminará o tempo dos gentios. Será o tempo dos judeus. Um tempo de perseguição, de ódio cada vez maior, aonde o anticristo, que fará um acordo de 7 anos para construir o templo de Salomão e haver paz entre os países árabes com os judeus. Esse acordo de 7 anos durará apenas 3 anos e meio. É nessa época que 144 mil judeus serão selados para falar sobre Yeshua e Mashiach, sobre Jesus. Sim, haverá um avivamento em Israel. Haverá um avivamento em Israel. Elias e Moisés virá, Apocalipse 11, as 2 oliveiras, e irá atormentar o anticristo. Eles serão mortos depois de 3 anos e meio. Subirão vivos para o céu depois de 3 dias, colocados ali como um troféu em praça pública. Todo olho verá, porque Israel vai clamar pelo Messias. E Jesus virá com intervenção militar do céu, com todos que foram arrebatados, com todos os salvos, todos que estão com ele, sabe? E então Jesus vai tomar este mundo. Agora repare, mais uma vez frisando, o anticristo e o falso profeta irão inaugurar o lago de fogo, que é o inferno. Pastor, então o que acontece com quem
expirar agora e ainda não aceitou a Jesus, irá para um lugar chamado Sheol, mundo dos mortos. E essas pessoas irão esperar o chamado para o juízo final. Então, gente, quem colocar a marca da besta, aceitar o 666, Apocalipse 14, 13 e 14, não haverá salvação para sempre. O inferno é real. O inferno não é um spa. O inferno não é parque de diversões. O inferno não é invenção de homens. O inferno não foi criado como um reino de Satanás. O inferno é um lugar de separação, de tormento, de sofrimento eterno dos inimigos de Deus. Porque esse Deus que é amor, ele é ordeiro, ele é justiça, e ele vai colocar ordem em todo o universo. Ele está dando tempo para que os gentios se completem o número de todos os gentios, e venha se completar o número daqueles que Deus sabe que serão salvos. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que enganava as pessoas e as nações foi lançado no lago de fogo. Repare, o diabo ainda não está no lago de fogo, não está no inferno. O diabo, ele está trabalhando com principados, potestades e dominadores, jogando as nações gentílicas, as nações árabes, os ismaelitas contra Israel, sabe? Qual é o plano de grupos como o Hamas ou Hamas? Eles querem que todos venham aceitar a sua religião. Eles não aceitam na sua religião, sabe? Pessoas que são homossexuais, eles não aceitam. Eles matam. Eles não aceitam, sabe, judeus. Eles não aceitam cristãos. Eles não aceitam pessoas que dizem: eu sou agnóstico, eu não tenho religião, eu sou um ateu, eu não creio em Deus. Eles não aceitam. Sabe, o plano de grupos como o Hamas, o Hezbollah, como o Boko Haram e outros, o ISIS, eles querem fazer uma raça como outrora Hitler queria uma raça pura, queria dizimar a população não só de Israel, mas purificar o mundo. Veja que loucura, purificar o mundo, um homem querer purificar o mundo para fazer uma raça pura. O que é que grupos, sabe, terroristas como o Hamas, eles defendem? Não é a causa palestina. Isso é apenas, sabe, uma estratégia para sensibilizar a comunidade internacional. E cada vez mais o ódio cresce contra Israel e contra os cristãos. E contra esse livro judeu. Contra a Bíblia Sagrada. Eu fico achando engraçado alguns homossexuais, sabe, que são pró-Hamas, não é? Ou pró-Hamas. Meu Deus do céu. Se realmente eles estivessem a par da realidade, alguns por ignorância, talvez outras pessoas por maldade, não sei, mas se eles estivessem realmente a par dos planos desses grupos, deveriam saber que eles não aceitam pessoas de outras nacionalidades, outras raças, outras religiões, porque eles querem criar uma única religião, um único governo, sabe? Para servir ao seu profeta, que não é Jesus, sabe? E nem respeita a sua escolha de não acreditar em Jesus ou no profeta deles, ou seja lá em que for. Eles não respeitam. Vocês viram o que aconteceu no dia 7 de outubro,
sabe, em Israel. E depois de 75 anos, sabe, eles invadem ali e eles matam americanos, alemães, brasileiros, sabe, judeus e pessoas de outras nacionalidades. Eles atacam o mundo, porque quando você ataca pessoas de várias nações, você está afrontando o mundo. Cada vez mais a ONU perde força, sabe? O Tribunal Internacional, que determinou prisão de alguns líderes, como aconteceu com a invasão da Ucrânia. O Tribunal Internacional decretou a prisão de Putin. A ONU mandou uma ordem de cessar a guerra e ninguém obedece à ONU. Ninguém obedece ao tribunal, ninguém teme ao Tribunal Internacional. Israel agora recebeu uma ordem de cessar fogo. E Israel continua. Por que você acha que está acontecendo isso? Haverá a necessidade de surgir um governo acima dos demais governos, com alguém que receba realmente autoridade para organizar o mundo atual, para trazer uma paz momentânea. E a Bíblia diz, quando disserem que há paz, aí virá o fim. Haverá um acordo pós-guerra, pós uma grande destruição. Nós vemos aí, sabe, aeronaves que levam mais de 16 ogivas nucleares que podem destruir bunkers. Nós vemos aí, sabe, mísseis com 35 metros de comprimento e 3,5 metros de expansão, que podem atingir qualquer país no mundo inteiro, sabe? Um míssil nuclear chamado Satã 2, Satanás 2. Estamos à beira de um colapso, sabe, a nível global. E nós estamos vendo que as pessoas estão brincando com a sua vida espiritual. Muitas delas não estão se apercebendo que o Deus que disse, olha, Noé, o negócio é o seguinte, Noé, reúne tua família aí, faz uma arca, porque essa cambada toda vai desaparecer e eu vou reiniciar o mundo com você. Não gostei. Esse Deus, então, para mim não é Deus. Isso é um problema de quem pensa assim. Você não está gostando, reclama com quem escreveu a Bíblia, reclama com Deus. Esse livro aqui foi inspirado por ele. Sabe? Quem cria pode estabelecer regras e normas. Quem cria pode estabelecer regras e normas. Deus não criou o caos. Deus criou, sabe? Deus criou a paz. Deus criou os mundos em perfeita ordem. Mas o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe o caos. A rebelião trouxe o caos. E esse Deus, ele que é o Pai da eternidade, talvez você diga, mas está demorando muito. Para Deus só faz 6 dias que Adão nasceu. Ele fez tudo em 6 dias, no 7º descansou. Só faz 6 dias para Deus que existe o planeta Terra. Estamos entrando no 7º milênio. 1000 anos para Deus é um dia. Só vai fazer 2 dias para Deus ainda no calendário judaico que Jesus veio a este mundo. Agora imagina, no dia que você parar de respirar, no dia que você expirar, você vai suspirar com um novo corpo, sabe? Com mansões celestiais, ruas de ouro. Vai ver Jesus face a face, receber um novo corpo, com um novo nome, e eternamente viverá em paz. Não haverá mais fome, nem dor, nem morte. A morte vai parar, vai deixar de existir. Ou você vai passar a eternidade no desprezo eterno,
no castigo eterno. Tema de hoje, inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Eu vou repetir aqui, Apocalipse 20, versículo 10. Eu sei que hoje não se prega muito sobre isto. Sim, não é uma mensagem, sabe, que pode trazer um grande público, mas é uma mensagem que precisamos ouvir, porque é uma realidade. Você nunca vai deixar de existir. Ou existirá para sempre com Jesus, ou para sempre no castigo eterno. O diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. Lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, o anticristo, e o falso profeta, o líder religioso que vai apoiar o novo governo mundial acima dos demais governos e vai propor uma religião única. Sabe o que nós estamos vendo aí? Grupos que querem uma única religião. Você não pode ser ateu, você não pode ser um cristão, você não pode praticar o judaísmo, sabe? Você não pode nada, a não ser que você aceite o que eles queiram. Se não aceitam, eles chegam, matam, estupram as mulheres, fizeram, quebraram as pernas das meninas, das mulheres, para não fechar as pernas, e estupraram elas, decapitaram crianças. Então, esse movimento está no mundo inteiro. Eles se infiltraram no mundo inteiro. Só aqui em São Paulo temos mais de 1 milhão deles. Só em São Paulo. Vamos lá. Meu Deus, eu quero sair daqui para outra passagem. Apocalipse 20, versículo 10. Então, a besta e o falso profeta já foram lançados lá. Serão atormentados. O diabo, a besta e o falso profeta, dia e noite, para todo sempre. Para o quê? Todo sempre. Todo sempre. Eternamente, eternamente. Vamos lá, vamos de Bíblia. Apocalipse 20, versículo 13. Apocalipse 20, versículo 13. Pastor, Deus é amor, é pão, pão, beijo, beijo. Ninguém vai para o inferno, não. O inferno já é aqui. Isso é uma mentira do diabo. Você vai por aquilo que dizem ou por aquilo que a Bíblia diz? Vamos à Bíblia? Vamos à palavra? Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Você que sintonizou agora, 91.3 FM. Estamos ao vivo, hein? Comunicando seu servo, Charles Rodrigues. O mar entregou os mortos que nele havia. Está dizendo aqui que muita gente vai morrer porque vai cair uma grande pedra no mar e vai haver um terremoto, gente, que vai mudar o mapa mundi e as ilhas irão desaparecer. Maremotos, tsunamis no mundo inteiro, sabe? Os continentes irão se chocar. O eixo da terra vai se quebrar, vai se partir. É o que está já acontecendo já, sabe? Com o núcleo da terra. O núcleo da terra, sabe? Está se movimentando. O núcleo da terra está diminuindo a sua rotação. O mar entregou os mortos que nele havia. Um demônio chamado morte, viu? É um espírito. Você entregou a vida a Jesus? Esse demônio não pode lhe tocar. Você expirou, você vai suspirar no reino de Deus para sempre. Com ruas de ouro, mansões celestiais. É um cubo, a cidade santa. É metade do Brasil o tamanho, tanto de largura, de altura e de comprimento.
Imagina um cubo, metade do território brasileiro é o tamanho da Cidade Santa. Com mansões celestiais, mansões, e eles, os arquitetos americanos, eles fizeram a metragem desse território do reino de Deus, segundo a Bíblia, à luz da Bíblia, e eles chegaram à conclusão que pelo tamanho da cidade, milhões de pessoas, sabe, estarão ali, e cada uma poderá ter, porque como é largura, altura, sabe, e o tamanho, pelo tamanho da cidade, haverá compartimentos com mansões de até 600 a 800 metros quadrados para cada pessoa. E ali diz: o mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o mundo dos mortos, o Sheol ou o Hades, entregaram os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Sheol, o mundo dos mortos, que não é o inferno, foram lançados. Veja, o Hades foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo, veja na sua Bíblia aí. Veja na sua Bíblia. O lago de fogo é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a separação eterna para aqueles que rejeitaram a vida eterna. Não há reencarnação. Aqueles que morreram não veem espíritos familiares se comunicar com você. Segundo a palavra de Deus, aqueles que descem às sepulturas, eles não veem se comunicar, trazer recado, mas espíritos enganadores se fazem passar por familiares e aproveitam da sensibilidade e emoção humana. Também não existe reencarnação, existe vida eterna ou morte eterna. A pessoa está viva, mas está separada de Deus, porque inferno é a separação eterna de Deus no lugar preparado com fogo e enxofre para sempre. O próprio mundo dos mortos serão lançados no lago de fogo, e a morte também. A morte que não pode nos tocar, o arguilhão da morte não pode nos tocar, também será lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora repare aqui, ó, repare. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Para encerrar, mas Jesus não vai fazer isso não. Ah, é? Não vai não? Então vamos lá para Mateus. Quem falou foi Jesus. Mateus 25, 41. Vamos lá. Mateus tem mais. O tempo não permite. Eu acho que esse primeiro bloco aqui da mensagem já está sendo a mensagem completa. Que eu prego essa hora e depois prego no final do programa. No segundo bloco. Mas, sabe, o Espírito Santo está conosco, está falando conosco. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 25, 41. Jesus disse: então Deus dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demônios. Meu Deus, o fogo eterno não foi... Deus não tem prazer na morte do ímpio. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, demônios. Meu Jesus, eu quero encerrar. Mas eu ainda tenho aqui algumas passagens para encerrar. Eu não sei se vocês estão gostando, quer que eu pare. Pastor, não fale do inferno não, pastor.
Mas eu tenho que obedecer a Deus. Me perdoe, irmãos. Me perdoem. Eu prego há 27 anos. Eu estou pregando o evangelho para vocês. 2 Tessalonicenses 1:9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Não, Deus não vai fazer isso não. Não tem inferno não. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Separação eterna. Meu Deus, meu Deus. Não fiquem chateados comigo, por favor. Me perdoe, irmãos. Eu estou pregando para vocês com todo temor. Apocalipse 21:8. Vamos à palavra. Apocalipse 21:8. E eu vou fechar por aqui. Mas quem abandonar a Deus, os covardes, os incrédulos, não creio não. Sabe, eu sou ateu, agnóstico, os depravados, os assassinos, você não tem direito de matar ninguém nem de tirar a sua vida. Os que cometem imoralidade sexual, sexo ocasional, sexo fora do casamento, sabe? Pornografia pela internet e outros, os que praticam feitiçaria. Veja aí na sua Bíblia, irmãos. Veja na sua Bíblia, veja na palavra. Apocalipse 21:8. Os que praticam feitiçaria, os idólatras, a todos os mentirosos, o castigo deles, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, o que você está esperando para entregar a vida a Jesus? Filipenses 3:20. A nossa cidadania. Filipenses 3:20. Papai, eu quero encerrar, papai. Eu acho que algumas pessoas vão me cancelar. Oh, meu Deus. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Eu sou um cidadão celestial. Eu já tenho vida eterna. Eu sou eterno. Se Jesus, se a trombeta tocar agora, eu serei arrebatado agora. Eu não mereço, Jesus já pagou para eu merecer, para você merecer. Você está com Deus, você está com Jesus. Você vai agora. Seu corpo é transformado agora. Mas se você expirar agora, você suspirará. Tá certo aí? Você suspira diante de Jesus no reino celestial para sempre. Mas se você o negar e você expirar agora, você suspirará num lugar chamado mundo dos mortos, esperando o julgamento final. A nossa cidadania. Eu nasci no Brasil porque Deus planejou que eu nascesse aqui, com um propósito. O Brasil queria ser americano, queria ser não sei o quê. Seja o que Deus quer que você seja. Seja quem Deus planejou para você ser. Obedeça a Deus, que Deus sabe o que é melhor para você. Eu estou muito bem em ter nascido aqui. Geograficamente Ele me colocou aqui. Ele pode me colocar em qualquer país do mundo, mas eu sou um cidadão do céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus.
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Tudo vai ficar debaixo do domínio de Jesus Cristo. Transformará, aleluia, nossos corpos humilhados. Sabe, pastor, já estou ficando um maracujazinho de gaveta. Seu corpo, você vai ter um corpo com aparência de 33 anos e meio para sempre, sem nenhuma doença, sem medo, sem dor, sem trauma, sem sofrimento, alegria eterna, gozo eterno. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Meu corpo será semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Aleluia! Aleluia! O seu corpo, veja, Filipenses, meu Deus, eu tenho que publicar isso, Pai. Jesus, vou até tirar uma foto aqui, deixa eu me ajeitar. Tô bonito, gente? Pastor, só um milagre. Ore mais. Sabe, eu quero publicar essa passagem aqui. Jesus, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele está no controle e no domínio. Transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Eu não sei, já extrapolei o horário aqui, eu peço perdão à direção aqui da rádio. Sabe? Já chegou até a hora de orar. Mas eu queria compartilhar. Eu queria compartilhar essa palavra. Vou fazer o seguinte, vamos orar. Daqui a pouquinho, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus agora. Vamos falar com Deus. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Pai Celestial, eu quero orar juntamente com todos que estão agora me ouvindo e me assistindo, aonde quer que esteja chegando a minha voz e essas imagens. Senhor, obrigado por essa mensagem. Obrigado pela salvação, pela vida eterna. Obrigado porque o Senhor pagou o preço para nos salvar. O Senhor se transformou em ser humano. O Verbo se transformou em carne e habitou entre nós com poder e graça. E o Senhor transformará nossos corpos humilhados num corpo semelhante ao do Senhor. Um corpo glorioso. Oh Deus, obrigado Espírito Santo. Senhor, tantas pessoas estão caminhando para o castigo eterno. Quantos são enganados, meu Deus, pelo espírito da mentira, do erro, do engano, pelo espírito do anticristo. Mas o Senhor, Espírito Santo, é o único que pode convencê-los do pecado, justiça e juízo. Eu oro por todos agora. E essa pessoa que está se arrependendo agora, peça perdão, levante sua mão direita, peça perdão. Diga: Jesus, me perdoa.
Cobre-me no sangue do Senhor. Eu te aceito, me aceita também. Escreva o meu nome no livro da vida. Você que vai voltar hoje para Jesus, diga: eu estou voltando hoje, me perdoa. Eu me arrependo dos meus pecados, me ajude, Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo. E você que está numa luta muito grande, talvez esteja focado em outras coisas, mas Deus está te chamando para você focar no reino, porque a sua cidadania é no céu. Receba graça, paz e luz. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Diga amém. Glória a Deus. Receba essa palavra. Deus abençoe a todos. Emmanuel, Deus é conosco.